Essa é uma aula introdutória de epistemologia e tem como objetivo apresentar algumas das teorias em que sustentam a ideia de um conhecimento objetivo. Essas teorias são conhecidas por diferentes nomenclaturas e classificações. De imediato, vou utilizar a expressão de concepções representacionalistas, aquelas que tratam o conhecimento como representação. Comecemos com algumas questões. Primeiramente, nos perguntemos: em que consiste o conhecimento? Depois, como adquirimos conhecimento? Ainda, o acesso ao conhecimento está ou não condicionado à interação com outras pessoas? Conhecimento e verdade são correspondentes entre si? Há distinção entre conhecimento verdadeiro e simples opinião? Como o ceticismo, que é a descrença ou a dúvida sobre a possibilidade do conhecimento, interfere na perspectiva de se chegar a um conhecimento verdadeiro? E ainda, nós, seres humanos, temos capacidade cognitiva para apreender verdades objetivas? São as primeiras questões. Agora vejamos um segundo grupo de questões. Nos tempos atuais, em que nós temos questionamentos popularizados que ganham expressividade acerca do conhecimento da verdade, vamos nos perguntar: existem critérios seguros para distinguir informações verdadeiras de notícias falsas? E ainda, é possível um discurso com um caráter de verdade ou vivemos, diferentemente disso, num tempo de Vamos ver questões agora que desdobram o problema do conhecimento no campo da educação. Que relação existe entre as ações de ensinar e aprender em relação ao conhecimento? Há um conhecimento definido a ser adquirido ou o acesso ao conhecimento independe de determinações prévias? E como desdobramento desta, uma outra questão. Os currículos escolares expressam um conhecimento sistematizado e seguro ou apenas expressam escolhas arbitrárias? Nós não vamos aqui responder todas essas questões, mas essas questões estarão como pano de fundo dos esclarecimentos teóricos que se seguirão. Tenha presente, as primeiras questões serão abordadas de forma mais direta. O segundo e o terceiro grupo de questões aqui já indicam um desdobramento do percurso que se seguirá em etapas futuras. Vamos lá. Guarde bem essa relação: conhecimento e representação. Por quê? Ao longo da tradição filosófica, e quando eu falo de tradição filosófica, não é um problema só dos filósofos, é um problema da sociedade, ao menos na história do Ocidente como um todo. Portanto, essa tradição filosófica é também uma tradição filosófica, é científica, é educacional, ela está no âmbito da vida social como um todo. Ao longo dessa tradição, o conhecimento foi especialmente abordado a partir de uma perspectiva de representação, correspondência e adequação. Essas três ideias são complementares entre si. A primeira abordagem, aquele grupo de questões gerais sobre o conhecimento, seguirá agora sendo explicado a partir dessa vertente da representação, articulando sempre os três itens: representação, correspondência e adequação. Primeiro, a ideia é que o conhecimento representa a realidade. Notem essa relação. Pensa-se o conhecimento, a ideia de conhecimento é de um conhecimento, uma ideia que possa representar a realidade.
Há, portanto, nessa perspectiva, uma correspondência entre ambos, entre conhecimento e realidade. Assim, a verdade, aquilo que nós chamamos de verdadeiro, pode ser deste modo chamado porque é uma adequação entre a realidade em si e o conhecimento da realidade. Sobre modos de aquisição do conhecimento. Nós vamos trabalhar com 3 hipóteses, com 3 possíveis explicações que fazem parte desse universo da representação do qual nós estamos falando. A primeira hipótese trabalha numa perspectiva de que o conhecimento ele se dá primeiro como conteúdo das ideias. Isso antes de qualquer experiência, ou seja, antes da experiência sensível, antes do acesso ao mundo pelos sentidos. Isso pode ser pensado tanto porque o conhecimento ele se dá a partir de essências, como também pode ser pensado porque o conhecimento se dá como um ato da própria consciência. De qualquer modo, nessa explicação está contida a ideia de que o conhecimento é imanente, ou seja, ele é interior ao sujeito. É determinada aqui a preponderância do sujeito sobre o objeto conhecido. A segunda hipótese que nós estamos trazendo, ou a segunda teoria, é de que existe uma realidade em si e que essa realidade determina o conteúdo do conhecimento. Ou seja, é a experiência que possibilita o acesso ao conhecimento. Portanto, o conhecimento está no objeto, é o objeto que se mostra ao sujeito. E uma terceira hipótese que busca equacionar as duas anteriores, ou uma teoria que busca equacionar as duas anteriores, vai nos trazer a ideia de que o conhecimento resulta de algum tipo de interação entre sujeito e objeto, de modo que o seu acesso resulta de uma dinâmica entre a ideia, que é da consciência, e a experiência, que nos vem do mundo exterior. Em todas essas possibilidades de explicação, em todas essas teorias, estão presentes ideias que se embasam no princípio de que há uma correspondência ou que há uma adequação entre sujeito e objeto. A relação que o conhecimento tem com crença, verdade e justificação. 3 ideias que são muito caras ao pensamento ocidental. Nós vamos fazer isso partindo de um trecho do livro A Teoria do Conhecimento, uma introdução temática. No trecho selecionado, os autores explicam a abordagem tradicional da filosofia ao conhecimento a partir da relação entre essas 3 ideias, a crença, a verdade e a justificação. Vamos ao livro. Na tradição filosófica ocidental, a epistemologia ofereceu até há bem pouco tempo uma definição principal de conhecimento, na qual este é analisado em 3 componentes essenciais: justificação, verdade e crença. Segundo essa análise, o conhecimento propositivo é, por definição, a crença verdadeira e justificada. Essa definição é chamada análise tripartite do conhecimento e análise tradicional. Muitos filósofos encontram a inspiração dessa análise no Teeteto de Platão. Os epistemólogos, em geral, tratam do conhecimento propositivo, o conhecimento de que algo é de tal jeito em contraposição ao conhecimento de como fazer algo. Considere, por exemplo, a diferença que existe entre saber que uma bicicleta se move de acordo com certas leis do movimento e saber andar de bicicleta. É evidente que esta segunda espécie de conhecimento não tem a primeira como um de seus pré-requisitos. O conteúdo do conhecimento propositivo pode ser expresso por uma proposição, ou seja, pelo significado de uma oração declarativa. Não obstante, as pessoas que falam línguas diferentes
podem afirmar a mesma proposição, it is raining, e está chovendo, significam a mesma coisa e logo expressam a mesma proposição. Por outro lado, o conhecimento de como fazer algo é uma habilidade ou competência na execução de uma certa tarefa. Não examinaremos esse conhecimento competente, que mereceria todo um livro só para si. A análise tradicional do conhecimento propositivo implica que o conhecimento é uma espécie de crença. Se você não crê que Madagascar fica no Oceano Índico, então não sabe que Madagascar fica no Oceano Índico. Assim, como às vezes diziam os filósofos, crer é uma condição logicamente necessária para o saber. Seria realmente muito estranho que você soubesse algo, mas negasse crer no que supostamente sabe. Parece que a crença é um requisito para o conhecimento propositivo. A crença não é suficiente para se ter conhecimento. Evidentemente, muitas crenças há que não representam conhecimento algum, pois são obviamente, falsas. Certas pessoas, por exemplo, ainda creem que a Terra é plana. Nos Estados Unidos, existe até mesmo uma associação que recolhe contribuições periódicas de pessoas que creem nisso. Porém, essas pessoas não sabem que a Terra é plana, pois o fato é que ela não é. Para se saber algo, para se ter um conhecimento verdadeiro, é preciso que a crença seja correta. É impossível saber algo falso. Assim, a segunda condição do conhecimento, identificada na análise tripartite, é a verdade. O conhecimento não é somente uma crença, mas uma crença verdadeira. A crença verdadeira não é em si mesma suficiente para o conhecimento. É evidente que muitas crenças verdadeiras não se enquadram nessa categoria. Se você constituir espontaneamente a crença de que o seu tio Hud, que mora longe, está agora em pé e essa crença se revelar verdadeira, nem por isso você passou a saber que o tio Hud está em pé agora. O que falta a essa crença são as razões que a corroborem. Ela se constitui num capricho e não dispõe de nenhum respaldo. A crença se revelou verdadeira, por coincidência, em relação às informações de que você dispunha. Isso porque, para que uma crença verdadeira seja um conhecimento, ela precisa do que os filósofos chamam justificação, garantia ou prova. Certos filósofos atribuem o mesmo significado a esses três termos. Pela análise tripartite, a justificação é a terceira condição essencial do conhecimento. A justificação de uma crença tem de incluir algumas boas razões pelas quais a crença é considerada verdadeira. Os filósofos se perguntam quais podem ter essas boas razões, mas a afirmação de que uma crença precisa de algum tipo de corroboração para ser considerado um conhecimento é largamente aceita entre os filósofos. Assim, as três condições essenciais do conhecimento são crença, verdade e justificação. E as três juntas são consideradas suficientes para o conhecimento. Consequências desse percurso epistemológico que estamos estudando é uma vinculação necessária que se cria agora entre conhecimento e objetividade. Essa vinculação tem a pretensão, ainda que por diferentes modos de justificativa, de se chegar a um conhecimento objetivo e, por isso, seguro e verdadeiro. É por isso que se pode ter a pretensão de falar de um conhecimento exato, de um conhecimento unitário, de um conhecimento universal. Bom, para entendermos um pouco melhor, leremos agora um comentário do filósofo norte-americano Richard Rorty. Aqui ele apresenta algumas exigências do conhecimento chamado, ou da teoria do conhecimento, que ele vai tratar como objetivismo. Aí nós vamos falar também de naturalismo. O livro é Objetivismo, Relativismo e Verdade, Escritos Filosóficos 1. Vamos ao texto.
Hort acerca do realismo epistemológico. A tradição da cultura ocidental, centrada na noção de busca pela verdade, a tradição que corre desde os filósofos gregos e atravessa o iluminismo, é o exemplo mais claro da tentativa de encontrar um sentido para a existência a partir do abandono da solidariedade em direção à objetividade. E ainda segue Hort, referindo-se aos intelectuais que defendem o conhecimento como objetividade, chamo-os realistas. Tem de construir a verdade como correspondência à realidade. Assim, eles precisam construir uma metafísica que tenha espaço para uma relação especial entre crenças e objetos, uma relação que diferenciará as crenças verdadeiras das falsas. Desse modo, eles precisam argumentar que há procedimentos de justificação das crenças que são naturais e não meramente locais. Assim, eles precisam construir uma epistemologia que tenha espaço para um tipo de justificação que não é meramente social, mas natural. Para serem verdadeiramente racionais, os procedimentos de justificação precisam conduzir à verdade, à correspondência com a realidade, à natureza intrínseca das coisas. Esteja agora se perguntando. Então, o nosso foco aqui é justamente de estudarmos e nos apropriarmos dessas concepções tradicionais do conhecimento que o tratam de forma objetiva ao modo do realismo. Não somente nos interessam muito aqui os movimentos de afastamento dessa concepção de conhecimento. Mas só é possível fazer esse processo de afastamento quando nós conhecemos bem aquelas teorias que são as primeiras, que são as estruturantes, que são aquelas que dão movimento, inclusive para a sua própria crítica. Vamos ver, portanto, movimentos que se colocam como oposição a essa concepção de conhecimento. Na própria tradição filosófica, há um contraponto que se expressa paralelamente a esse desenvolvimento. Trata-se do ceticismo. O ceticismo nasce ainda na Grécia Antiga. Um dos grandes nomes que se fala do ceticismo é o filósofo Pirro. Em linhas gerais, por ceticismo, entende-se uma atitude de descrença ou dúvida sobre a possibilidade do conhecimento. Mas há diferentes ceticismos. Há a descrença absoluta sobre a possibilidade de se fundamentar um conhecimento verdadeiro, é quando então tratamos o cético como um descrente, ou mesmo como alguém que não aceita a possibilidade de um conhecimento verdadeiro, mas há uma segunda forma de ceticismo, que é aquele como uma dúvida que tem uma função metódica na investigação do conhecimento. Portanto, não é um ceticismo como negação da possibilidade do conhecimento, mas como uma evidenciação da fragilidade dos conhecimentos que se querem apresentar como objetivos e mas há ainda outros caminhos que nós vamos estudar que se opõem a essa visão objetiva sobre o conhecimento. E aí nós vamos nos ocupar de três movimentos ou três tendências filosóficas próprias da contemporaneidade, que são elas: a hermenêutica filosófica, um movimento que se desenvolve sobretudo a partir de 1960 com Hans-Georg Gadamer e Paul Ricoeur. O giro linguístico, que tem a sua importância a partir dos anos de 1950, com a segunda grande obra do filósofo Ludwig Wittgenstein, e depois nos anos de 1960, com uma sequência de comentários e análises coordenados por Richard Hort, e o pragmatismo e o neopragmatismo, especialmente neste autor já mencionado, Richard Hort, conhecido como um autor do neopragmatismo.
E com isso nós estamos já num patamar de fechar esse primeiro ciclo de apresentação e vamos nos colocando agora num movimento de sequência. Nesse movimento de sequência é que nós poderemos olhar com maior atenção quais são as implicações de todas essas questões aos processos educacionais, porque compreender as teorias em torno do conhecimento nos coloca em diferentes perspectivas sobre o ensino, a aprendizagem, questões que compõem currículo e, em decorrência, tudo aquilo que se propõe sobre a avaliação. Vamos em frente, bons estudos. Até logo.